Olá, pessoal, sou o Dr. Alessandro Dalrovere e hoje vamos falar um pouquinho de transtornos da mão. Pessoal, imagina uma articulação que a gente usa muito no nosso dia a dia, é a mão. Usamos para movimento, para digitação, usamos para ver uma temperatura, até para ver um objeto numa loja a gente usa a mão. E a mão ela tem diversos movimentos e ela uma amplitude de movimento muito grande, mas ela tem uma mecânica de funcionamento adequada. Quando essa mecânica não é respeitada, isso pode gerar transtornos na região, transtornos de tendão, problemas comuns que a gente ouve falar como síndrome do túnel do carpo, que é a compressão de um nervo que passa dentro do punho, que é o nervo mediano, gerando a síndrome do túnel do carpo. Quanto a sintomas, as mãos podem ter dormências, formigamentos, mudança de cor, mudança na textura da mão, tudo isso pode significar algum transtorno, que aí já vale a pena procurar ajuda. Vamos entender um pouquinho dessa mecânica da mão. Pessoal, a mão tem uma mecânica adequada de funcionamento. Alinhando a mão no antebraço, a gente pode abrir e fechar os dedos sem nenhum problema. Mas quando esse movimento vai para as extremidades, aí já fica mais complexo. Por exemplo, quando a gente leva o punho para trás, os dedos naturalmente se fecham e para baixo naturalmente se abrem. Essa é uma mecânica adequada de funcionamento para a mão. E no meio, vale os dois. Então, quando eu seguro uma sacola, por exemplo, estou segurando a mão alinhada no antebraço, não vai dar nenhum problema. Quando eu levo a mão um pouquinho para trás segurando objetos, também sem problema. Mas se eu levo a mão para baixo, apertando, aí sim, eu posso gerar algum transtorno, algum problema de punho ou de mão. Pessoal, na dúvida, lembra da mecânica. Para cima eu fecho, para baixo eu abro. Aqui não vai ter problema nenhum. Então, vamos falar um pouquinho de alongamento. Se eu for alongar, por exemplo, a mão aqui com os dedos, puxando os dedos para cima, eu vou causar uma lesão de punho. Mas se eu alongar, soltando a ponta dos dedos e esticando, aí eu já evito essa lesão de punho, porque a mecânica para cima é dedo fechado. Se eu for, por exemplo, apoiar a mão num lugar, um exemplo, eu estou sentado, apoiei a mão. Se eu apoiar a mão esticada, com o punho para cima, pode me dar uma lesão. Mas se ligeiramente eu dobro os dedos, aí eu evito essa lesão. Tá bom? Fica essa dica. Para mais informações ou dúvidas, acesse nossas redes sociais. Abraço!